De coração para coração, o tema do nosso vídeo hoje é útil e inútil. Eu quero falar sobre fazer aquilo que nascemos para fazer. Na maioria das culturas que nós conhecemos, fazem uso do sal na sua culinária. E não se trata apenas de sabor. O sal, ele ajuda na absorção de nutrientes e na eliminação de detritos do nosso organismo. O sal também vai ser usado como conservante de alimentos. Ainda tem aplicações medicinais. O sal, então, ele ajuda, conserva, cura. O sal é extremamente útil, só que o extremamente útil pode se tornar útil inútil. Eu sei que o termo útil e inútil é meio paradoxal, mas calma, você vai entender. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo 5 e o verso de número 13. E diz assim: vocês são o sal da terra. Jesus está dizendo, vocês são a ajuda, vocês são os que conservam, vocês são a cura. Na sequência do versículo ele diz, mas, ou seja, ele está dizendo, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, vírgula, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não serve para mais nada, exceto para duas coisas, ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa ideia de útil e inútil surgiu no último churrasco em família. Eu reparei que ao lado da churrasqueira tinha um pote de sal grosso. E seria usado para salgar a carne, para dar sabor à carne. Mas também reparei que sobre a mesa tinha um pote de sal refinado e seria usado para salgar a salada, para dar sabor à salada. Você já tentou usar o sal refinado na carne do churrasco? Já tentou usar o sal grosso na salada? Útil e inútil. É usar o sal com a finalidade errada. Útil e inútil é quando nós fazemos aquilo que não fomos chamados para fazer. Útil e inútil. Às vezes nos sentimos desvalorizados, que não somos reconhecidos. E dificilmente quando você fizer algo fora daquilo que você foi chamado para fazer, dificilmente você será reconhecido e elogiado. Então, descubra o que você nasceu para fazer e faça o que você nasceu para fazer. Mas, vez ou outra, estamos reclamando que não somos reconhecidos naquilo que fazemos, que as pessoas não reconhecem. Eu não quero generalizar, mas eu queria levantar possibilidades. Ou você pode estar fazendo do jeito errado, ou você se tornou um útil inútil, perdeu o sabor. Quem sabe você está sendo sal para as coisas erradas. Então, descubra o que você nasceu para fazer e faça aquilo que você nasceu para fazer. Paulo fala sobre essa questão de utilidade. Em 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 21, ele fala sobre ser santificado e útil ao seu Senhor, preparado para toda boa obra. A partir da fala de Paulo, eu entendo o que Jesus fala sobre sermos sal da terra, sobre sermos santificados e úteis. Entenda que ser santificado sem utilidade nos coloca na condição de santo inútil, e ser útil sem santidade nos coloca na condição de útil inútil. Deixa eu explicar o contexto para você entender um pouco melhor. Em um determinado período do ano, nevava em Jerusalém, um período muito curto. E nos dias de Jesus, o povo tinha o costume de ir ao pátio do templo para adorar a Deus.
para que a neve não impossibilitasse eles de adorarem a Deus, eles jogavam sal sobre a neve para que a neve derretesse. E que sal é esse? Era o sal tirado do Mar Morto com a finalidade de uso na culinária, ser usado como conservante de alimento, porque eles não tinham um sistema de refrigeração, ser usado com fins medicinais, como o banho de salmoura em recém-nascidos. Então, eles tiravam o sal do Mar Morto. O sal que estragava ou o sal que perdia o sabor, esse sal seria jogado fora, mas eles armazenavam esse sal no templo para no período de neve ser usado com essa finalidade. Então, Jesus não está dizendo que o sal não era útil. Ele diz, exceto para ser jogado fora ou pisado pelos homens, porque seria jogado no pátio do templo e seria pisado pelos homens. Então ele não está dizendo que não é útil. É útil, só que é útil inútil, porque é útil fora do seu propósito. O propósito desse sal era ajudar, o propósito desse sal era conservar, era curar. Então, fora do propósito, ele se torna útil, inútil. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que o fato de ser pisado pelos homens está diretamente ligado com a humilhação. Não é sobre humilhação que ele está falando. Jesus está falando sobre perder o seu valor. É você deixar de fazer aquilo que você nasceu para fazer outra coisa. Útil, inútil. Então, o que Jesus ele está afirmando quando ele diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo, vocês são úteis, vocês têm valor. Quer você seja um sal refinado, quer você seja um sal grosso. O que você precisa entender é que quem precisa de sal refinado nunca vai valorizar o sal grosso. Quem precisa de um sal grosso nunca vai valorizar um sal refinado. Independente se você for sal grosso ou você for um sal refinado. Entenda, para Deus você tem utilidade e você tem valor. O que você não pode é aceitar ser um sal sem sabor. O que você não pode aceitar é você ser um útil inútil. Fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Então descubra aquilo que você foi chamado para fazer e faça aquilo que você foi chamado para fazer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana. Nos vemos na próxima segunda-feira de coração para coração.